estamos aqui para mais um Woman Clinic Academy. E hoje a gente vai conversar sobre como surge a síndrome do ovário policístico. Eu sou a mestre Amanda Ribamar, nutricionista, mestre em clínica médica pela UFRJ e CEO da Woman Clinic. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre como acontece a síndrome do ovário policístico. E antes de a gente entender sua fisiopatologia, é importante a gente saber que essa síndrome atinge pelo menos 200 milhões de mulheres em todo o mundo. Isso significa que 20% das mulheres em nível mundial apresentam a síndrome do ovário policístico. E esse número pode ser infinitamente maior se a gente considerar que o seu subdiagnóstico é de 75%. Ou seja, muitas mulheres podem apresentar a síndrome sem nem saber que tem a síndrome do ovário policístico. E quando a gente pensa na síndrome do ovário policístico, é importante a gente considerar que a síndrome ela não envolve apenas o ovário dessa mulher e questões ginecológicas, mas é uma síndrome clínica que vai envolver sinais e sintomas que vão desde a oligonovulação, hiperandrogenismo, até a morfologia ovariana policística. O que é isso? É a presença de cistos nos ovários. A síndrome do ovário policístico ela também vai ser a principal causa de infertilidade e hirsutismo entre as mulheres. E quando pensamos nessa síndrome do ovário policístico, a gente tem que considerar que ela é uma condição multissistêmica, ela é complexa e ela tem implicações que vão para além do ovário dessa mulher. As implicações da síndrome do ovário policístico não tratada corretamente vão envolver questões metabólicas, endócrinas, psicológicas e a fertilidade dessa mulher. No que se refere a questões metabólicas, a SOP não tratada está associada a maior obesidade, resistência à insulina, hiperlipidemia, hiperandrogenismo, a questões endócrinas como, por exemplo, o aumento do risco de desenvolver diabetes, doença hepática gordurosa não alcoólica, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e até o câncer. A síndrome também se associa a um aumento da chance dessa mulher de estar com a presença de questões psicológicas, como ansiedade, depressão, alteração de autoimagem. E no que se refere à fertilidade dessa mulher, a síndrome do ovário policístico vai se associar a aumento de desfechos negativos, tanto em relação à fertilidade, prejudicando a sua fertilidade e a chance de ter uma gestação, como o aumento de desfechos negativos associados à gestação. Então, quando a SOP ela não está tratada corretamente, essa mulher vai ter um aumento da chance de desenvolver trombose venosa profunda, pré-eclâmpsia, diabetes mellitus-gestacional, macrosomia e outros desfechos negativos associados à gestação. Essa é a importância de se entender a sua fisiopatologia e entender que a SOP ela vai muito além dos ovários para estabelecer os seus alvos terapêuticos da forma correta, considerando que a SOP ela pode atingir a saúde dessa mulher tanto a médio, curto e longo prazo. Então, a fisiopatologia da síndrome do ovário policístico, a gente tem que entender que ela é uma doença que ela não tem um único marcador genético, mas ela é uma doença poligênica e que vai resultar da interação desses marcadores genéticos com o ambiente em que essa mulher está inserida. Então, os marcadores genéticos que estão presentes na SOP, eles vão contribuir com menos de 10%. E onde está os outros 90% que são responsáveis pelo desencadeamento da doença? Bom, a SOP ela é uma doença que ela vai sofrer forte influência do estilo de vida. E quando a gente pensa no estilo de vida como desencadeador da SOP, a gente tem que pensar em questões dietéticas, inatividade física, distúrbio do sono, disruptores endócrinos, como por exemplo a exposição de BPA, plásticos, cosméticos, alguns marcadores de perfumes, níveis elevados de estresse e outros fatores ambientais. Então, a síndrome do ovário policístico, ela é sim uma doença poligênica. Nós não teremos um único gene como marcador. Na verdade, nós temos diversos genes que estão envolvidos na fisiopatologia da doença. E aqui nós temos esses genes. Temos genes envolvidos tanto na esteroidogênese ovariana e adrenal, na secreção e na ação da insulina,
no efeito, né, dos hormônios esteroidais, na regulação e na ação de gonadotrofinas e outros marcadores que estão associados ao seu desencadeamento. Mas quando a gente pensa nesses marcadores e na síndrome do ovário policístico, a gente não pode cair no equívoco de pensar que apenas a genética ela será o suficiente para essa mulher desenvolver a SOP. Na verdade, hoje nós sabemos que a síndrome do ovário policístico ela é um resultado da soma de 5 fatores acontecendo. Nós temos aqui fatores epigenéticos e aqui a importância do acompanhamento ali dos 1000 dias para reduzir essa questão, né, e melhorar essa questão da epigenética, fatores de atividade física, fatores comportamentais, genéticos, que são aqueles marcadores genéticos que eu mostrei no slide anterior, e fatores dietéticos da alimentação dessa mulher. E aí hoje a gente tem a teoria dos 2 hits para desenvolver a SOP, onde o primeiro hit seria a programação de desenvolvimento de genes de suscetibilidade, ou seja, genes que tornam esta mulher suscetível a desenvolver a doença, e eles são herdados. E aqui nós temos então que a nossa epigenética atuando. Esse seria o primeiro hit da síndrome do ovário policístico. O segundo hit seria o estilo de vida e as influências ambientais dessa mulher na infância, adolescência e na idade adulta, interagindo com os genes que ela pode ter herdado, com essa suscetibilidade genética. Então, nós temos a interação do ambiente com os genes predisponentes, gerando a síndrome do ovário policístico. E quando a gente tem a síndrome do ovário policístico, a gente tem aqui, né, um círculo vicioso, onde nós temos modificações epigenéticas que vão estar associados a uma desregulação na produção de hormônios androgênios, como, por exemplo, a testosterona, elevando a concentração desses hormônios. Quando a gente tem, né, a elevação desses hormônios androgênios, a gente vai ter um círculo vicioso se instalando. E como esses hormônios eles podem ser desregulados? Eles podem ser desregulados por modificações epigenéticas, mas também por exposição a toxinas ambientais, como, por exemplo, o bisfenol A e glicotoxinas, que já estiveram associados a uma desregulação hormonal, favorecendo o aumento desses andrógenos. Quando esses andrógenos estão elevados, quando eles estão em alta concentração no corpo desta mulher, o que a gente vai observar? Resistência à insulina. A gente vai começar a observar um quadro de resistência à insulina, tanto em nível de músculo esquelético ali, né? Sim, instalando, que vai favorecer um quadro de hiperinsulinemia lá a nível pancreático, afetando também a nível hepático. Quando essa hiperinsulinemia, quando essa resistência à insulina, ela se instala, o que acontece? Em nível hepático, a gente vai ter uma redução de SHBG, um aumento da deposição do armazenamento de gordura nesse fígado. Então, a gente vai ter um aumento, inclusive, da chance de desenvolver doença hepática gordurosa não alcoólica, aumento de estresse oxidativo, da inflamação e piora da resistência à insulina, tanto aqui em nível muscular quanto hepático. Com a resistência à insulina instalada, o que vai favorecer? Vai atuar em 3 diferentes alvos. Aqui, atuando na pituitária, a gente vai ter essa resistência à insulina favorecendo o aumento dos pulsos de GnRH. O que esse aumento dos pulsos de GnRH vai gerar? Vai gerar a nível ovariano um aumento da liberação de LH e uma redução de FSH. Esse LH, quando aumentado, a gente vai observar lá nas células da teca, nas células da granulosa, um aumento das concentrações, da liberação, da conversão de andrógenos, como, por exemplo, a testosterona. A gente vai ter também, em paralelo, uma redução do catabolismo de testosterona, uma redução do desenvolvimento ocitário e uma redução do crescimento do folículo. Então, a gente vai ter aqui comprometimento da ovulação dessa mulher, da fertilidade dessa mulher.
Além de todo esse impacto na fisiologia dessa mulher em relação à sua fertilidade, em relação ao seu ovário, a pituitária dessa mulher, a resistência à insulina também vai atuar no tecido adiposo, favorecendo o aumento das concentrações do depósito de gordura, favorecendo a inflamação nesse tecido adiposo, aumentando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, que também vão favorecer um aumento da liberação de andrógenos. Então, a gente tem o quê? Instalado um círculo vicioso, que vai estar sendo alimentado não apenas pela genética dessa mulher, mas tanto pela epigenética, mas pela exposição ambiental e por fatores dietéticos. Então, fatores comportamentais relacionando-se com fatores predisponentes genéticos são fatores que geram essa fisiopatologia que desencadeiam a síndrome do ovário policístico. Então aqui nós temos as teorias dos 2 HIITs e como que essa teoria impacta na fisiopatologia em diferentes alvos, no metabolismo e na saúde dessa mulher. Quando a gente pensa, então, na síndrome do ovário policístico, a gente tem que considerar que a primeira linha de tratamento da SOP não é o uso de anticoncepcional, mas é mudança do estilo de vida, mudança no padrão dietético. E as intervenções terapêuticas, elas devem, então, envolver a supressão da produção de andrógenos, lembra daquele círculo vicioso, a proteção endometrial dessa mulher, a melhora da disfunção menstrual, trazendo, então, uma regularização dessa ovulação, então melhora do perfil hormonal, do parâmetro de LH e FSH, melhora do estado metabólico, controlando essa resistência à insulina e reduzindo o risco metabólico dessa mulher a longo prazo de desenvolver diabetes, câncer, doenças metabólicas e outros desfechos negativos no que se refere à saúde metabólica e também na saúde psicológica dessa mulher. Então, a intervenção da síndrome do ovário policístico, ela deve envolver esses diferentes alvos terapêuticos e lembrar que a primeira linha do tratamento da SOP é a mudança no estilo de vida. E diante desse cenário, eu trago a frase que surgiu no dia da minha formatura, onde eu traduzi nessa frase aquilo que eu acredito sobre a nutrição. A nutrição, ela tem o poder de modificar, por meio da alimentação, o presente do paciente, transformar seu destino, traçar um futuro de vidas ainda em ventre materno e trazer esperança, longevidade e saúde. Esse é o poder da nutrição. Se você gostou da Woman Clinic Academy de hoje, deixa aqui o seu comentário e não esquece de nos acompanhar nas nossas outras mídias sociais, como no nosso Instagram, @womanclinic.rj. Deixe sua dúvida, seu comentário e eu espero te encontrar aqui novamente. Um grande beijo!